todos concordamos. É melhor você não vir ao casamento do Ethan. Foi o que meu filho disse. Sem hesitação, sem gaguejar, apenas frio como linóleo no inverno. Eu estava parada bem ao lado da mesa de jantar, onde acabará de embrulhar a colcha que havia costurado para Ethan e sua noiva, agora esposa, aparentemente. Algodão creme, costurado à mão com o remendo do meu antigo uniforme de enfermagem costurado no canto. Uma discreta homenagem a todas as noites em que me sentei ao lado da cama de hospital de Ethan, quando sua asma o fazia chiar como um acordeão enferrujado. Não perguntei quem era nós todos. Eu já sabia. A voz da Lisa provavelmente estava ali ao lado dele, orientando-o durante a ligação, como sempre fazia. E o Ethan, meu doce menino que costumava me implorar por histórias na hora de dormir, concordou com a cabeça, eu acho. Não podia arriscar que a velha estragasse a estética curada deles. Eu não chorei. Não naquele momento. Apenas olhei para o presente de casamento, impecável e quadrado, com aquela fita prateada que o Ethan usava para enrolar seus brinquedos como um laço. Brilhava sob a luz da cozinha, zombando de mim. Bem, eu disse, quase num sussurro, é uma pena. Desliguei e fiquei ali por um longo momento, com o telefone ainda quente na mão. Eu sentia meu pulso pulsando entre os dedos. Não era raiva, ainda não, apenas um silêncio zumbidor, como um quarto depois que alguém bate a porta. Meus olhos se voltaram para o vestido pendurado atrás da porta do corredor. Lilás claro, na altura do joelho. Eu o havia escolhido especialmente. Tecido macio que não revelaria minhas manchas da idade. Mangas compridas o suficiente para cobrir os hematomas mais intensos dos anticoagulantes. Eu até havia comprado sapatos novos, saltos gatinho, cinza escuro. Eu queria me sentir bonita, não jovem, não magra, apenas vista. Mas eu era invisível. Eles deixaram isso claro. Peguei a colcha e a coloquei delicadamente sobre a cadeira da sala de estar. Minhas mãos se moveram automaticamente, dobraram-na novamente, alisaram os cantos. Meus dedos pararam na borda de um painel, aquele feito com a velha camisa de natação do Ethan. Aquele algodão endurecido pelo cloro tinha sido difícil de trabalhar, mas eu insisti. Lembrei-me das noites em que me sentei na arquibancada com uma garrafa térmica de chocolate quente e os joelhos doloridos. A cada competição, a cada medalha, eu nunca perdia uma. Afundei na poltrona, lenta e tensa, aquele silêncio zumbidor ainda subindo pela minha espinha. O relógio sobre a lareira tic-taqueava alto e firme. Tique, tique, tique. O que eu tinha feito? Que pecado eu tinha cometido tão grande, tão imperdoável, que eles prefeririam que eu perdesse o casamento do meu único neto? Será que eu falava devagar demais para o gosto da Lisa? Será que eu cheirava muito a pomada de lavanda e Vicks? Será que eu tinha segurado a mão do Ethan por muito tempo quando ele veio depois do acidente de carro? Certa vez, quando ela ainda sorria para mim, perguntei a Lisa, você acha que eu sou autoritária? Ela riu, fraca e superficialmente. Não, Evelyn, só tradicional. E lá estava, a acusação. Eu era de mais e de menos ao mesmo tempo. O som de correspondência deslizando pela porta da frente me assustou. Levantei-me, minhas juntas estalando como madeira velha, e caminhei arrastando os pés até o corredor. Um único envelope, grosso e branco, estava à minha espera, o convite. Abri-o com dedos trêmulos. Lisa o havia impresso em papel cartão com relevo perolado, seu nome acima do de Ethan, como uma coroa. Meu nome não estava na lista de convidados. Nem mesmo no canto. Nem mesmo por cortesia. Naquela noite, não dormi. Não mesmo. Deitei na cama, debaixo dos meus lençóis com aroma de camomila, de olhos abertos, o ventilador de teto zumbindo como um sino de alerta distante. Eu ainda conseguia sentir a colcha de casamento dobrada sobre o braço da cadeira, como se estivesse esperando para ser útil, para ser amada. Como eu. Eu o costurei por meses. Cada ponto, uma lembrança. Os desenhos do Ethan quando criança, impressos em tecido, retalhos do verão em que ele construiu uma casa na árvore com o James, até um quadrado do velho cobertor de flanela que usávamos quando ele tinha crises de asma quando menino. Ele costumava dizer, vó, você melhora as coisas. Acho que não digo mais. Ao amanhecer, meus olhos estavam secos, mas minha boca tinha gosto de metal.
É assim que a tristeza às vezes se manifesta no corpo. Nem sempre com lágrimas. Às vezes, ela se enrola atrás das costelas como um punho. Sentei-me na cozinha, enrolada no meu chale, segurando uma caneca de chá de hortelã. Ainda estava quente demais para suéteres, mas eu precisava de algo para me segurar. O silêncio naquela casa não era paz. Era um castigo. Não sei o que me fez levantar e pegar a caixa no armário do corredor. Talvez tenha sido instinto. Talvez tenha sido a dor de procurar um lugar para ir. Lá dentro estavam as cartas antigas do Ethan, as que ele me escrevera no acampamento de verão, na faculdade. Eu guardava cada uma delas, coladas com elástico, organizadas por ano, datadas com minha letra minúscula. Querida vovó, obrigada pelos biscoitos. Papai nunca manda coisas assim. Vó, não consigo dormir. A Lisa está brava de novo. Sinto falta de como as coisas eram na sua casa. Vó, não conte para o papai, mas acho que você é a única pessoa que realmente me vê. Passei os dedos sobre aquelas palavras como se fossem escritas em braille. Cada frase era um pequeno hematoma se reabrindo. Eu estivera presente em cada momento da vida daquele garoto, em cada ataque de asma, em cada desilusão amorosa, em cada confissão sussurrada sobre o medo de não corresponder à sombra do pai. E agora eu era vergonhoso demais para ser visto ao lado dele. A chaleira desligou, me assustando. Servi outra xícara de chá, desta vez com mel. Ele cobriu minha língua, mas não conseguiu tocar o peso amargo dentro dela. Caminhei até a lareira e levantei o convite de casamento novamente. Ele ainda brilhava, todo forma e polimento. O nome de Lisa primeiro, o meu em lugar nenhum. Como se eu tivesse sido raspado da árvore genealógica. Eu já tinha ficado quieta tantas vezes em nome da paz. Deixei que cancelassem os jantares de Natal e chamassem isso de agenda apertada. Deixei Lisa revirar os olhos para o meu tupperware e dizer que preferia apenas vidro. Engoli em seco quando Mark esqueceu meu aniversário 2 vezes seguidas, mas postou homenagens ao sogro. Cheguei a me conter quando Lisa disse que eu tinha sorte de morar em uma casa tão antiquada sem hipoteca. Mas este corte não foi silencioso. Este corte tinha força. Olhei para o convite, depois para a colcha. Prendi a respiração. Minhas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa, a pele fina como papel, mas ainda forte quando eu precisava. Não serei apagada silenciosamente, disse em voz alta. Minha voz não tremeu. Depois de me acalmar, caminhei lentamente até a mesa de carvalho da secretária. Sistema, no canto da sala. Eu não abri aquela gaveta há anos. Lá dentro estava o livro Razão de James. Couro preto, rachado na lombada. Cheirava ao próprio tempo, poeira, tabaco e tinta. Ele guardava cada número, cada centavo gasto e economizado. James era um homem de verdade simples, Deus, família, honestidade e a dignidade da matemática limpa. Era sua maneira de nos amar. Escondido na contracapa estava o documento do fundo fiduciário. Eu quase tinha esquecido. Quando James morreu, criamos um fundo fiduciário para Ethan. Nada chamativo, apenas algo sólido, uma reserva para quando ele se casasse. Mas o problema era o seguinte: eu era o único administrador. James insistira. Você saberá quando ele estiver pronto, dissera. E se não estiver, você o protegerá do que ele ainda não vê. Eles não sabem que ainda têm o controle. Acham que sou apenas a mulher que dobra guardanapos e fica quieta nas conversas do grupo familiar. Passei os dedos pelo grosso papel de linho. Havia uma frase, sutil, mas clara, sobre a distribuição a critério do administrador no momento da união estável. Era eu. Eu tinha a palavra final. Eles não faziam ideia. Coloquei a pasta no chão com cuidado e me permiti expirar. A casa rangia no crepúsculo refrescante. O relógio de pêndulo tic-taqueava atrás de mim. Tique, tique, tique. O tempo não parava para ninguém. Mas agora eu tinha algo que eles não tinham: poder de barganha. Eu não tocava nos papéis do fundo fiduciário desde a morte de James. Lembrei-me do dia em que nos sentamos com o advogado. Ethan tinha acabado de fazer 10 anos. Mark estava com aquela perna inquieta, balançando o joelho como uma britadeira debaixo da mesa.
Lisa não estava lá, muito ocupada, ela dissera. James olhou para mim, sua mão na minha, firme como pedra. Se eu não estiver aqui, Evie, você saberá o que fazer. Você é a pessoa firme. Eu não me sentia estável há muito tempo. Mas, segurando aquela pasta velha, de linho grosso, com selos autenticados, tudo voltou à minha mente. Aquela mesma garra que eu tinha depois dos plantões no hospital, quando tirava o uniforme, afundava na cadeira da cozinha e tentava pagar as contas com o mínimo para cobrir o básico. Eu não sentia poder há anos, mas agora ele pulsava como eletricidade sob a minha pele. Eles não sabiam. Nem a Lisa, com seus sorrisos fingidos e seu julgamento de vinho branco. Nem o Mark, que não me perguntava como eu estava desde o Natal. E nem o Ethan, que Deus o abençoe, que provavelmente pensava que fundos fiduciários vinham com bolo e velas. Eles não faziam ideia de que cada dólar estava sob meu polegar. E esse polegar estava cansado de ser pisoteado. Não me apressei. Não, querida, isso teria sido sobre raiva. E eu não estava com raiva. Não naquele momento. Eu estava clara. Abri o armário do corredor e peguei as caixas de arquivo do James. Eu mesma as etiquetei, é claro, casa, médico, Ethan, faculdade, currículo. Ainda com a minha letra, impecável e azul, do jeito que eu costumava etiquetar as lancheiras do Ethan. Sempre azul, o favorito dele. Sentei-me à mesa da cozinha e comecei a ler. O fundo não era apenas generoso. Era fundamental, o suficiente para cobrir uma entrada, empréstimos estudantis ou ajudar a criar um filho. Mas a liberação era discricionária. Minha discrição. James havia escrito uma cláusula ali, clara como o dia: os fundos devem ser distribuídos exclusivamente a critério do administrador, mediante o estabelecimento de uma sociedade estável e solidária, reconhecida legalmente e testemunhada, com a inclusão do administrador sobrevivente. Ou seja, se eu não estivesse presente, o dinheiro permaneceria. Tracei aquela linha com o dedo, lenta e deliberadamente. Era como encontrar uma saída de emergência escondida num prédio em chamas. Olhei ao redor da minha cozinha, aquela janelinha com vista para o corniço da Carla, meu pote de açúcar lascado, as cortinas de linho que fiz com toalhas de mesa judaicas da Ruth. Todas essas coisinhas às quais me agarrei enquanto eles planejavam silenciosamente o meu desaparecimento. Não mais. Na manhã seguinte, eu estava de calça social e blusa listrada. Aquela que Ruth sempre dizia que me fazia parecer que eu tinha acabado de sair de uma reunião do conselho com Deus. Prendi o cabelo num coque leve, passei batom e saí para o sol de maio. O escritório de advocacia da Carla ficava a 2 quarteirões dali, naquele antigo Craftsman reformado, com pisos rangentes e cheiro de óleo de eucalipto e tinta de impressora. Eu a ajudei a organizar uma venda de garagem lá uma vez, quando a mãe dela morreu. Ela se levantou quando entrei. Evelyn, disse ela, semicerrando os olhos, você está bem? Preciso falar sobre o fundo, eu disse baixinho. Carla não fez perguntas. Ela apenas fechou a porta e pegou um bloco de notas. Como um órgão de igreja se aquecendo, ela murmurou. MHM. Você ainda tem total autoridade. Quero acrescentar uma cláusula, eu disse. Minha voz não tremeu. Ela olhou para cima. Continue. Cruzei as mãos no colo, o polegar roçando a base da minha aliança. Um reflexo dos anos em que James era meu porto seguro na tempestade. Eu queria por escrito, sem dispersão, a menos que eu fosse formalmente convidada para o casamento e estivesse presente. Não notificada, não mencionada. Presente. Carla piscou. Tem certeza disso? Não respondi. Apenas sustentei o olhar dela. Ela assentiu levemente. Então está bem. Apenas 3 dias depois, Mark deixou a mensagem de voz, afetado, cauteloso, o tipo de voz que usava quando tentava parecer descontraído diante de más notícias. Ei, mãe, só uma curiosidade, você conversou com alguém sobre o fundo? O contador do Ethan viu algo sobre termos atualizados. Provavelmente não é nada, mas tudo bem. Me liga. Não fiz isso. Preparei um sanduíche de queijo grelhado e cortei na diagonal, como sempre fazia para o Ethan quando ele era pequeno.
Polvilhei salmarinho nas fatias de tomate e sentei-me no silêncio da cozinha, com a mensagem de voz ainda ecoando na minha cabeça. Eles sabiam que algo havia mudado. Talvez não tudo, mas o suficiente. E me senti firme novamente. Pela primeira vez em anos, eu não esperava ser visto. Não estava à procura de um convite. Não estava oferecendo explicações ou ensopados. Eu havia traçado um limite, não com raiva, mas com dignidade. A papelada foi assinada numa quinta-feira. A luz brilhante da manhã entrava pela janela do escritório de Carla, refletindo no abajur de latão que ela nunca tirava o pó. Ela deslizou os novos documentos do fundo sobre a mesa e me lançou um olhar. Não com julgamento, nem pena, apenas curiosidade. Quer incluir mais alguma coisa? Perguntou. Olhei para a cláusula que havíamos acrescentado: fundos definitivos e definitivos, liberados somente mediante a presença comprovada do administrador na cerimônia de casamento. Não, eu disse, isso cobre tudo. Ela bateu a caneta nos dentes e a pousou. Eles vão descobrir. Assenti. Eles podem reagir. Espero que sim. Carla recostou-se na cadeira, de braços cruzados. E você concorda com isso? Sorri, só um pouquinho, querida. Já fiz parto de gêmeos pélvicos em um elevador durante um apagão. Consigo lidar com uma mensagem de voz do meu filho. Isso a fez rir, uma risada baixa e surpresa. Justo. Assinei meu nome com a mesma caneta que James usou quando compramos esta casa. Tinta azul, letra firme. Carla autenticou, carimbou, e o ar no quarto mudou. Estava feito. Não me senti triunfante. Não se tratava de vingança. Tratava-se da gravidade, de deixar as coisas se acomodarem onde devem. No caminho para casa, parei na floricultura. Não porque precisasse de flores, mas porque era o que eu costumava fazer quando Ita estava doente, trazer luz a um espaço pesado. Escolhi lírios amarelos e frésias brancas. A atendente perguntou se era uma ocasião especial. Não, respondi, é só questão de tempo. Ela pareceu confusa. Eu não expliquei. Quando cheguei em casa, coloquei as flores no vaso de vidro lapidado que a mãe do James nos deu no nosso primeiro aniversário. A água brilhava sob a luz da cozinha. Então eu vi a secretária eletrônica piscando em vermelho. Uma mensagem. Apertei o botão, esperando ouvir a voz de Mark novamente. Mas não era Mark. Era Lisa. Oi, Evelyn. Silêncio. Então, eu só. Bem, ouvimos dizer que você pode ter feito algumas mudanças. Quer dizer, a escolha é sua, claro, mas achamos que talvez você tenha entendido mal a situação. Enfim, ligue de volta quando puder. Gostaríamos de conversar. Sua voz estava rouca, menos polida, como alguém tentando soar amigável enquanto se prepara para um tapa. Não retornei a ligação. Em vez disso, peguei o convite de onde o havia deixado, ao lado da colcha intocada. O cartão de confirmação de presença ainda estava guardado lá dentro, em branco, recusa com pesar. Escrevi com minha letra cursiva mais fina, não por despeito, mas com clareza. Então, dobrei-o, coloquei-o de volta dentro do envelope e o coloquei sobre o balcão. Deixei que eles tivessem suas fotos perfeitas de casamento, seus jantares harmonizados com vinho, seu vídeo do beijo gravado por drone sob luzes de fada, mas eles fariam isso sem o dinheiro nem comigo. Naquela noite, levei meu chá para a varanda. A madressilva estava florida. Ruth costumava dizer que o aroma lembrava vestidos de domingo e hálito de coral. Eu me balançava lentamente, com a colcha no colo, os dedos pousados num pedaço da velha camisa de banho do Ethan. Estava macia agora, desgastada pelo tempo e pela verdade. Meu sino dos ventos tilintou suavemente. Em algum lugar na rua, um irrigador sibilou e ganhou vida. Por um momento, quase acreditei que conseguiria me livrar da tristeza. Quase. Porque, por mais que eu tivesse tomado uma atitude e eu tinha, não se engane, a dor ainda me atormentava. Eu não queria perder o casamento do Ethan. Mas eu não imploraria para fazer parte de uma família que me descartasse como um brinco diferente. Eles queriam silêncio. O que receberam foi uma mulher com coragem e uma caneta. Mais tarde naquela noite, dei uma olhada nos meus cartões de receitas.
peguei o do meu molho de pão de milho, o favorito do Ethan quando criança. Todo dia de ação de graças, ele pedia uma segunda porção e depois roubava uma terceira quando Lisa não estava olhando. O cartão estava manchado e desgastado, com as bordas curvadas como papel de parede velho. Quase o joguei fora, mas dobrei-o com cuidado e coloquei-o num pequeno envelope. Do lado de fora, escrevi: para quando você se lembrar de quem você é. Sem assinatura. Não o enviei pelo correio. Ainda não. Mas o coloquei na minha mesa, ao lado do livro Razão. Porque ainda pode chegar o dia em que Ethan retorne, não pelo dinheiro, mas pela verdade sobre quem éramos. Na manhã seguinte, chegou a segunda mensagem de voz. Marque de novo. Mãe, precisamos conversar. A voz soava diferente agora, nem raivosa, nem curiosa, apenas inquieta. Eles sentiram a mudança. A ligação de Ruth chegou numa quarta-feira, no meio da manhã, logo depois de eu ter dobrado toalhas quentinhas da secadora e servido uma segunda xícara de chá. Evie, ela disse, e eu reconheci pela voz dela, aquela rachadura peculiar, como se algo tivesse se rompido dentro dela antes mesmo que as palavras saíssem. O que foi, querida? Ela fez uma pausa. Eu estava no salão hoje, na casa da Nova York. Sabe como a Lisa vai às quartas-feiras? Sentei-me devagar, meus joelhos rangendo como o balanço da varanda que James nunca conseguia nivelar. Sim. Bem, continuou Ruth, com a voz trêmula, ela estava lá com aquela amiga dela, a Trina, aquela barulhenta com aquele carro que parece um secador de cabelo. Eles não me viram atrás da divisória. Acho que a Nancy também não tinha percebido que eu estava lá. Meu coração afundou como uma pedra jogada em água parada. Eles estavam falando sobre o casamento, sussurrou Ruth. E Lisa disse, Evie, ela disse, rindo como se não fosse nada, a velha finalmente entendeu. Ela não vai estragar as fotos agora. O quarto pareceu menor. Segurei a caneca com mais força. Ela disse isso, Ruth? Ela fez, sussurrou ela. E depois algo pior. Eu não perguntei. Eu esperei. Ela disse, bastou um pequeno convite não solicitado, e ela se dobrou como papel de seda. Sinceramente, pensei que a gente ia brigar. Acho que até a Evelyn sabe quando não é bem-vinda. Eu não chorei. Não enquanto Ruth falava. Não enquanto ela se desculpava repetidamente por ser a mensageira. Eu apenas ouvia, calma como vidro. Depois que desligamos, fiquei parada no corredor por um longo tempo, com a mão apoiada no velho batente de madeira de bordo, o mesmo que Ethan usava para medir sua altura, com as pequenas linhas de lápis desbotadas. Lá estava ele, aos 6 anos, mal alcançando meu quadril. Lá estava ele novamente aos 12, naquele estranho ano de crescimento em que seus joelhos doíam e ele odiava a própria voz. Eles construíram uma história em torno de mim, uma em que eu era o vilão, o fardo, a sombra estranha à margem da vida que eles haviam planejado. E Lisa entregou a Ethan essa versão de mim como um presente de casamento. O peso daquela crueldade não veio de uma só vez. Infiltrou-se lentamente, como água gelada encharcando seus sapatos, até você perceber que seus pés estão congelados, seu corpo tremendo e sua direção incerta. Entrei na sala de estar. A colcha ainda estava lá, dobrada direitinho, com os cantos retos. A etiqueta que eu havia costurado atrás com linha azul dizia, para Ethan e Marissa. Que isto os cubra de calor e verdade. Passei a mão sobre ela uma última vez. Então, peguei a colcha, fui até a porta da frente e saí. O sol estava alto, tranquilo. O sino dos ventos de um vizinho tilintava suavemente na brisa. Coloquei a colcha na calçada, ao lado da lixeira de reciclagem. Simplesmente a deixei lá. Sem cerimônia, sem lágrimas. Parecia deslocado naquele lugar, tão cheio de cuidado e significado, descartado ao lado de caixas vazias e caixas de papelão quebradas. Mas era assim que o tratavam, não era? Não como um presente, como uma bagunça, como uma prova da minha presença. De volta à cozinha, fiquei em pé diante da pia da cozinha, com as mãos apoiadas na borda. A porcelana estava fria contra minhas palmas. A torneira pingava, lenta e constantemente. Pensei em todas as vezes em que apareci para eles, quando Ethan estava com aquela febre e a Lisa não conseguia perder a teleconferência,
quando Mark teve um problema nas costas eu cortei a grama inteira, quando passei 3 semanas fazendo o bolo de aniversário da Lisa do zero, só para ela dizer que era pitoresco. Tudo apagado, como giz levado por uma tempestade. Mas não de mim. Eu me lembrava. Sempre me lembraria. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente fervilhava, um rio que eu não conseguia represar. Então, fiz o que sempre faço em momentos de tristeza. Abri o livro Razão, não o financeiro, o outro. O diário com capa de couro vermelho que James me deu no ano em que Ethan nasceu. Escreva, ele disse, para não carregar tudo no peito. Folheei as entradas. 8 de julho de 1999, Ethan teve outro ataque esta noite. Ele me pediu para não contar aos pais dele o quanto estava assustado. Segurei sua mão até ele dormir. 14 de abril de 2006, tirei $6.200 da poupança para pagar a primeira mensalidade da faculdade do Ethan. Mark disse que me reembolsariam. Não reembolsaram. 12 de dezembro de 2011, Lisa revirou os olhos quando trouxe uma colcha de Hanukkah. Não vamos criá-lo como um judeu, disse ela. Ethan pareceu confuso. Fiquei em silêncio. Página após página. Nada de amargura, apenas a verdade, discretamente catalogada. Adicionei uma nova entrada, 10 de maio de 2025. Deixei a colcha na calçada. É a primeira vez que abandono algo que fiz com amor, mas também é a primeira vez que vejo o que meu amor significava para eles. Fechei o diário. A dor no meu peito não passou, mas se acalmou, como um hematoma que para de latejar. Peguei a camomila. Minhas mãos estavam firmes. Não fui à igreja naquele domingo. Foi a primeira vez em 42 anos que faltei ao culto do Dia das Mães, mas simplesmente não consegui assistir a mais um sermão sobre graça e família. Não quando meu parecia um membro fantasma, antes vital, agora desaparecido, e ainda dolorido por sua ausência. Em vez disso, fiquei de roupão até quase meio-dia, reguei as hortênsias, alimentei os esquilos, reorganizei o porta-tempero em ordem alfabética, só para sentir um pouco de controle. Foi então que bateram. Suaves, mas firmes, 3 batidas regulares. Eu sabia que era o pastor Daly antes mesmo de abrir a porta. Ele tem aparecido desde que James faleceu. Nunca insistente, apenas presente, como um casaco jogado sobre os ombros quando você nem percebe que está com frio. Abri a tela. Não estou a fim de estudar as escrituras hoje, Daly. Ele deu um sorriso suave e torto. Ótimo. Eu não trouxe nenhum. Ele ergueu um saco de papel, mas eu trouxe biscoitos de melaço da lojinha perto da margem. Pesquei. Você lembrou? Claro que sim. Sentamos na sala, aquela com as poltronas reclináveis verde desbotadas e a lareira que nunca funcionava, certo? Servi chá. Ele abriu os biscoitos. Depois de algumas mordidas, pigarreou. A Ruth me contou. Eu não respondi. Não estou aqui para te convencer a te perdoar, disse ele, nem mesmo a te pedir paz, para ser sincero. Eu só queria ficar sentado com você no meio disso. Aquilo quebrou algo em mim. Não uma represa, só uma costura. Dobrei meu guardanapo lentamente. Você sabe como é se sentir apagado em uma casa que você ajudou a construir? Ele assentiu, com os olhos fixos nos meus. Sim. Eu acreditei nele. Contei tudo, não só sobre o casamento, mas sobre os anos de declínio gradual. A maneira como Lisa me reduziu a uma lista de proibições, não comentar sobre o cabelo da criança, não aparecer sem avisar, não trazer comida sem verificar as preferências alimentares. Contei a ele como Mark costumava me ligar depois dos plantões da noite só para ouvir minha voz, e como, em algum momento, ele parou de me ouvir. Como eu passei de cuidadora incômoda. Dei tudo o que tinha para aquela família, sussurrei, não porque esperasse algo em troca. Mas não achei que teria que desaparecer só para deixá-los confortáveis. Daly deixou o silêncio se instalar. Então, ele disse, eles não te afastaram porque você falhou com eles. Eles te afastaram porque você os lembrou de onde eles vieram, do que eles devem. E eles não querem se sentir pequenos. Aquilo me atingiu em cheio, porque eu também já tinha sentido. Como a Lisa sempre ficava tensa quando eu mencionava roupas usadas.
Como Mark se encolheu quando eu falei do James consertando aquele Dodge velho com fita adesiva e orações. Eles já tinham superado a gratidão, mas isso não significava que eu estivesse errada em amá-los desde o começo. Dali enfiou a mão no casaco e tirou uma pequena cruz de madeira, do tamanho da palma da mão, entalhada suavemente. Eu dou isso para pessoas que se sentem à deriva, disse ele. Não como um mapa, apenas como um lembrete de que você ainda tem um centro. Ele a colocou na minha mão. A madeira estava quente do seu bolso. Acho que você já é forte há muito tempo, Evelyn, disse ele. Mas acho que agora você está curada. Olhei para a cruz. Ela cheirava levemente a cedro e óleo de limão. Clareza, murmurei. Isso é perigoso para uma mulher da minha idade, não é? Ele sorriu. Só se as pessoas ao seu redor preferirem confusão. Depois que ele saiu, fiquei na cozinha por um longo tempo. O chá tinha esfriado. Os biscoitos estavam meio comidos na porcelana floral que a mãe de James me deixou. Toquei novamente na pequena cruz de madeira. Meus olhos percorreram a geladeira, os ímãs dos retiros da igreja, os números de emergência, a foto desbotada do Ita em seu primeiro dia no jardim de infância. Grande parte da minha vida foi vivida a serviço deles, das suas necessidades, dos seus sonhos, dos seus cronogramas. Adiei viagens, pulei compromissos, cancelei cirurgias. Guardei minhas melhores histórias para quando o Ita me visitasse, sempre na esperança de me sentir vista novamente. E, ainda assim, eles diziam que eu era demais. Mais tarde naquela noite, abri meu baú de cedro. Lá dentro estavam as cartas que James havia me escrito enquanto namorávamos, amarradas com fita, empilhadas com cuidado, amareladas nas bordas. A primeira começava: Evie, você não é um fardo. Você é o fogo na lareira. Coloquei a palma da mão sobre a página, minha aliança ainda quente da luz do dia. Não era um fardo, não era uma sombra, não era um substituto, era o fogo na lareira. Naquela noite, dormi profundamente, pela primeira vez em semanas. Não sonhei com o casamento. Sonhei que estava descalça no quintal, com Ruth rindo ao meu lado, uma brisa puxando o varal enquanto os sinos de vento cantavam suas canções tranquilas. 2 dias depois, calcei meus tênis de caminhada, o azul marinho com arco acolchoado, e saí logo depois do café da manhã. Os pássaros cantavam alto. O ar cheirava a casca de árvore molhada e grama quente. A varanda da Carla tinha um pequeno vaso de calêndulas floridas, teimosas e brilhantes, como o batom da Ruth aos domingos. Ela abriu a porta antes que eu batesse. Está pronta? Assenti. Não perdemos tempo com conversa fiada. Ela sabia. Acho que ela estava esperando que eu chegasse no meu próprio ritmo. Não antes. É assim que um bom advogado e um bom amigo são. Eles sabem quando segurar sua mão e quando lhe entregar a caneta. Sentamos à mesa dela, a mesma onde eu havia atualizado o fundo. Mas aquilo parecia maior. Não por dinheiro, mas por significado. Não tenha pressa, disse Carla. Isso é nível de legado. Eu ri, baixinho e suave. Meu legado costumava ser os post-its na lancheira do Ita. Ela sorriu. Ainda conta. Abri a pasta. O testamento, a versão original, ainda listava Mark e Lisa como herdeiros principais, primeiro a casa, depois o restante das minhas economias, depois quaisquer títulos e seguros de vida que fossem depositados. E aqui está a parte que ninguém te conta quando você está velho, querido. As pessoas que contam o seu amor pela metragem quadrada da sua sala de estar estão sempre fazendo as contas. Mas eu também fiz as contas. E tudo se resumia a uma coisa: chega. Chega de silêncio. Chega de humilhação. Chega de esperar para ser convidada para a vida que ajudei a construir. Carla me passou o rascunho no topo. Evelyn May Whitmore, testamento revisado. Li cada linha atentamente. Então fiz as alterações, eliminar Mark e Lisa completamente. Sem ações parciais. Sem brechas. Adicionar distribuições de caridade, 50% para o abrigo de recursos domésticos para mulheres, 25% para o banco de alimentos local, 25% para um fundo de bolsas de estudo para estudantes de enfermagem. E a casa, que ficou perto de casa.
Quero que a casa vá para o programa comunitário para jovens, eu disse, aquele que ajuda crianças na transição para fora do sistema de acolhimento familiar. Que elas criem raízes em algum lugar com boa estrutura. Carla piscou e assentiu. Que lindo, Evelyn. É meu para dar, eu disse, assinando meu nome com a firmeza de uma mulher que não treme mais. Quando saí do escritório dela, o sol estava alto e quente. O mundo parecia mais leve, não em termos de alegria, mas de fardos finalmente deixados de lado. Fui para casa, preparei um bule de chá de rosa mosqueta e sentei-me à mesa da cozinha. Sem secretária eletrônica piscando, sem convites cancelados, apenas silêncio, do tipo bom. Naquela noite, abri novamente o livro Razão, o vermelho. 12 de maio de 2025, reescrevi meu testamento, removi as pessoas que me removeram. Fechei o livro, coloquei-o ao lado da janela e deixei o ar da noite esfriar o calor que subia em meu peito. Há uma diferença entre raiva e clareza. A raiva se apaga. A clareza constrói um caminho. Na manhã seguinte, visitei Ruth. Ela estava podando suas rosas, chapéu de palha jogado para trás, tesoura na mão. Você parece que acabou de sair de um drama de tribunal, disse ela, olhando para minha blusa passada. Sorri. Perto. Sentávamos-nos na varanda dela e tomávamos limonada em potes de geleia, como fazíamos desde que nossos filhos eram pequenos e nossos cabelos ainda não tinham ficado brancos. Contei tudo a ela, cada cláusula, cada decisão, cada volta silenciosa da chave. Ela não interrompeu nenhuma vez, apenas assentiu, a boca se contraindo numa linha que eu sabia que significava que orgulho e dor estavam de mãos dadas. Quando terminei, ela expirou com força. Bem, disse ela, eu diria que a justiça tem mais boas maneiras em suas mãos. Eu ri alto e de verdade, pela primeira vez em muito tempo. Você acha que estou sendo cruel? Ela me olhou, afiada e gentil. Acho que você finalmente parou de dar para pessoas que só vieram para receber. Naquela noite, assisti ao noticiário com o som baixo e a janela aberta. Eu sempre amei o cheiro de grama cortada e a fumaça distante de churrasco. Sentei-me com meu tricô no colo, não era um cobertor de bebê desta vez, nem um cachecol de Natal, apenas um padrão que eu gostava, só para mim. O telefone tocou 2 vezes. Deixei cair na caixa postal. Depois, desliguei completamente, porque a paz, querida, a verdadeira paz, não se manifesta em quem liga. Ela se manifesta em quem você não precisa mais atender. A batida veio num sábado. Sem ligação, sem mensagem, apenas batidas fortes na porta de tela, como se eu fosse uma estranha na minha própria vida. Não me apressei. Levei um tempo para amarrar o cinto do meu hobby, pousando minha xícara de chá com cuidado, e olhando a varanda pela janela lateral. Eu conhecia aquela silhueta. Mark. Ele parecia limpo demais, cabelo arrumado demais, camisa enfiada demais, o olhar de um homem que queria algo, mas não conseguia admitir em voz alta. Abri a porta pela metade. Oi, mãe. Fazia meses que ele não me olhava nos olhos. Agora ele não conseguia parar. Não esperava te ver, eu disse. Eu estava apenas passando de carro. Levantei uma sobrancelha. Com o Lexus da Lisa? Ele deu uma risada tímida. A gente saiu. Pensamos em dar uma olhada. Onde ela está? Ele hesitou. Ela achou que seria melhor se eu entrasse sozinho. Assenti lentamente. Controle de danos. O rosto dele se contraiu. Posso entrar? Deixei a porta se abrir sem responder. Voltei para a cozinha e servi outra xícara de chá. Não perguntei se ele queria. Ele me seguiu, como costumava fazer quando criança, me seguindo com perguntas sobre o que haveria para o jantar. Só que agora ele tinha 52 anos, e eu não estava fazendo caçarolas para meninos que não sabiam dizer obrigado. Ele sentou-se à minha frente à mesa, os dedos batendo na borda do jogo americano que eu havia costurado em 1984. Deixei o silêncio se prolongar. Se ele fosse falar, teria que começar. Ouvi dizer que você fez algumas mudanças, ele disse finalmente. Mexi meu chá. Mexi sim. Mãe, por quê? Poderíamos ter conversado sobre isso. Olhei para cima, firme e calma. Não, querida.
Você falou por anos. Eu escutei. Desta vez, eu falei. Ele piscou. E por um segundo, vi o garoto que ele costumava ser, aquele que achava que eu podia consertar qualquer coisa. Então a máscara retornou. Você não precisava nos excluir, precisava? Ele se irritou. Somos uma família. Coloquei minha xícara na mesa. Família deve se ver. Você não me viu. Você viu uma propriedade futura, um incômodo, um constrangimento. Isso não é justo. Não, eu disse, com a voz baixa, mas segura, é preciso. Ele olhou para baixo e esfregou a nuca. Lisa não quis dizer o que disse no salão. Ruth estava bisbilhotando. Inclinei a cabeça. E você, Mark? Estava falando sério quando me disse para não vir? Ele estremeceu. Eu pensei que seria mais fácil para todos. Eu criei você para fazer o que é certo, não o que é fácil. Ele não respondeu, apenas olhou para a mesa como se ela pudesse lhe oferecer uma saída. Houve outra batida, desta vez mais suave. Abri a porta e encontrei Ethan, meu neto. Meu filho. Ele parecia diferente, não mais velho, mas mais lúcido, como alguém que tivesse acordado tarde demais e ainda estivesse esfregando os olhos para afastar o sono. Vovó, ele disse, com a voz suave e os olhos buscando os meus. Entre. Ele caminhou lentamente, como se estivesse retornando a algo sagrado. Quando viu o pai à mesa, parou. Mamãe me mandou, disse ele, com a voz cautelosa. Ela achou que eu poderia ter mais sorte. O rosto de Mark ficou amargo. Não precisamos nos unir. Ethan balançou a cabeça. Não estou aqui para isso. Ele se virou para mim. Estou aqui para perguntar. Sério, é verdade? Você mudou tudo? Assenti. É verdade. Por quê? Ele sussurrou. Fiz um gesto para que ele se sentasse. Ele se sentou, ombros caídos, dedos batendo na borda da caneca que eu havia servido antes mesmo de ele entrar. Você era o meu mundo, Ethan, eu disse gentilmente. Quando seus pais estavam construindo a imagem deles, eu estava construindo a sua infância. Ele ergueu os olhos bruscamente. Eu não sabia. Não te contei. Achei que não precisava. Seus olhos se encheram, não de raiva, mas de tristeza. Vovó, eu não queria que isso acontecesse. Eu sei, Mark interrompeu, com a voz ríspida. Ethan, não comece a se desculpar. Ethan levantou a mão, silenciando o pai. Ele olhou para mim novamente. E agora? Recostei-me na cadeira e cruzei os braços. Tomei minhas decisões, não por raiva, por sobrevivência, por amor a mim mesma. Ele engoliu em seco. Podemos consertar isso? Tomei um longo gole de chá. Vocês falaram sério, eu disse, olhando de Ethan para Mark. Todos vocês queriam me deixar de fora. Eu não vou voltar rastejando. Se formos começar de novo, não será por culpa. Será pela verdade. Os dois ficaram em silêncio. O maxilar de Mark se contraiu. Ethan assentiu. Eu entendo, disse ele. Eu acreditei nele. Mark se levantou de repente. Isso é ridículo. Você está fazendo disso um espetáculo. Não, eu disse, me levantando também. Você fez isso quando fez sua mãe se sentir descartável. Ele abriu a boca, depois fechou. Acompanhei-o até a porta. Diga a Lisa, eu disse, que o fundo não abre com um cartão de desculpas. Está trancado, assim como a porta atrás de você. Ele saiu para a tarde ensolarada, piscando como se não conseguisse acreditar que o sol ainda brilhava. Virei-me para Ethan. Ele ainda estava sentado à mesa, com o chá intocado. Você pode ficar para o almoço se quiser, eu disse. Sua voz falhou. Por favor. Ethan ficou para o almoço. Não conversamos muito. Ele ajudou a fatiar tomates. Passei manteiga no pão. O silêncio entre nós não era pesado, apenas honesto, como velhos amigos que não precisam preencher todos os espaços com barulho.
Eu fazia sanduíche de queijo grelhado do jeito que ele gostava quando criança, com cheddar extra, sem a casca, e uma tigelinha de sopa de tomate para mergulhar. Eu me lembro disso, disse ele, mergulhando a ponta do sanduíche. Eu sorri. Você costumava chamar de pizza da vovó. Ele deu uma risadinha suave, mas não tirou os olhos do prato. Havia uma pergunta em seu rosto. Ela estava lá desde que ele se sentou. Posso ver os álbuns de fotos? Perguntou ele finalmente. Claro, querida. Na última gaveta do armário. Ele foi buscá-los, cuidadoso, como se os álbuns fossem textos sagrados, o que de certa forma eram minhas escrituras de família. As páginas que lembravam o que os outros esqueciam. Sentou-se de pernas cruzadas no tapete, folheando cuidadosamente o primeiro volume. Lá estava ele na capa, Ethan, de 4 anos, segurando um narciso com terra ainda grudada no caule. Não me lembro desta foto, murmurou. Você teve estreptococo naquela semana. Você estava chorando, mas eu te levei para fora, no sol. Disse que flores eram o remédio mais rápido. Seus dedos pararam. Você sempre esteve lá. Sim. Ele virou a página, festas de aniversário, fantasias de Halloween, projetos para feiras de ciências. A princípio, ele sorriu. Mas, à medida que virava a página, o sorriso desapareceu. Onde estão a mamãe e o papai nisso? Tomei um gole do meu chá. Ocupado, geralmente. Lisa estava construindo seu negócio. Mark viajava muito. Você ficava aqui quase todas as semanas, às vezes verões inteiros. Ele assentiu lentamente, os olhos ainda observando. Achei que me lembrava, mas acho que não. Ele virou para o álbum seguinte, os anos do ensino médio e as primeiras decepções amorosas. Havia um cartão entre 2 páginas. Ele escorregou e caiu em seu colo. Ele o pegou. Era um que ele tinha feito para mim anos atrás, escrito à mão com giz de cera em papel grosso: obrigado por sempre ficar acordado quando estou doente. Eu te amo mais do que todas as estrelas. Ethan, 9 anos. Seus dedos tremiam. Eu não sabia que tinha te dado isso. Você fez. Você me entregou no sofá enquanto ainda estava ofegante. Disse que escreveu durante o almoço na escola. Ele esfregou o cartão como se ele fosse desaparecer. Papai disse que você nunca se envolveu de verdade, que gostava de fazer coisas dramáticas. Não respondi. Às vezes, a melhor maneira de quebrar uma mentira é deixar a verdade ao lado dela, em silêncio. Ele continuou, agora mais rápido, como se estivesse em busca de confirmação. Mais desenhos, cartões postais, anotações da escola. No final do 3º álbum, ele fez uma pausa. Levantou uma foto. Era da sua formatura do ensino médio. Ele estava de pé com o diploma, os braços em volta de mim. Eu chorava, o rímel borrado, o sorriso rachado, mas orgulhoso. Lisa não estava na foto. Mark estava ao lado, com o celular na mão. Eu me lembro deste dia, disse ele. Você me disse como James ficaria orgulhoso. Eu falei sério. Eu não sabia que você tinha ajudado a pagar por isso. Eu não te contei. Você já tinha muita coisa para carregar. Ele olhou para cima, com lágrimas nos olhos. Você assinou meus empréstimos. Sim. Seu pai disse que não era o momento certo financeiramente. Eu discordei. Ele respirou fundo, estudando a si mesmo. Por que você nunca disse nada? Ensinaram-me que o amor não se anuncia. Se vive. Foi então que eu vi a rachadura, a fina fratura na imagem brilhante que haviam pintado de mim, aquela que Lisa moldara e Mark protegera. Aquela fratura começara com uma cláusula de confiança, mas agora se alargava, dividida por provas, por papéis, fotos e memórias que lhe diziam para esquecer. Ele se levantou de repente e foi até a mesa da secretária. Eu não o impedi. Ele abriu a gaveta de cima e tirou o livro de registro de couro vermelho. Observei enquanto ele virava as páginas, mais devagar dessa vez, lendo as pequenas anotações: coparticipação odontológica do Ethan, taxa do acampamento de natação do Ethan, terno do Ethan para o baile de formatura. Ele parou na entrada mais recente, 10 de maio de 2025. Deixou a colcha na calçada.
É a primeira vez que abandono algo que fiz com amor. Mas também é a primeira vez que vejo o que meu amor significava para eles. Ele sentou-se novamente no chão, segurando o livro como uma confissão. Desculpe, sussurrou. Não sei como deixei que me convencessem a não ser você. Coloquei minha xícara na mesa. Minhas mãos tremiam agora, mas não de tristeza, mas do tremor lento e crescente de alívio. Você era um menino, eu disse gentilmente, e eles eram mais barulhentos. Ele olhou para cima. Quero falar mais alto agora. Antes de ir embora, ele me abraçou longa e forte, como costumava fazer quando não sabia mais o que dizer. Você vai voltar? Perguntei baixinho. Se você me deixar, sempre. Ele saiu da varanda para o sol do fim da tarde, pela primeira vez em muito tempo, senti a porta da frente se fechar com paz em vez de solidão. 2 dias depois, Ethan voltou. Trouxe flores, dálias, daquelas de cor ameixa escura que eu costumava cultivar no quintal lateral antes que meus joelhos dissessem: chega de ficar agachado. Ele se lembrou. Esse foi o primeiro pedido de desculpas. Não conversamos muito no começo, apenas chá de novo e uma fatia de pão de banana que eu tinha feito com as últimas bananas maduras. Ele sentou-se à mesa como se pertencesse àquele lugar. E por um momento, pareceu que o tempo havia parado, como se estivéssemos de volta ao silêncio entre as competições de natação e as provas de ortografia. Então ele olhou para cima. Você poderia me mostrar tudo? Não perguntei o que ele queria dizer. Simplesmente me levantei, fui até o corredor e puxei a caixa. Estava mais pesada do que eu me lembrava. Ou talvez eu estivesse apenas mais velha agora. Minhas mãos costumavam carregar seu corpo febril pela casa sem pensar 2 vezes. Coloquei a caixa sobre a mesa e a abri. Lá dentro, havia contas de hospital de quando Mark e Lisa não tinham plano de saúde, extratos de cartão de crédito com cobranças que eu pagava discretamente, documentos de empréstimo assinados em conjunto para os 2 primeiros anos de faculdade de Ethan, recibos dos móveis do apartamento que Lisa pegou emprestado durante sua grande promoção, uma lista escrita à mão das compras mensais que eu fazia para eles durante a recessão, post-its com rabiscos como pegar o inalador do Ethan, deixar um pacote de cuidados no campus, enviar um cheque pelo correio para o aparelho do Tyler. Deslizei cada papel lentamente e os coloquei lado a lado sobre a mesa, como peças de um quebra-cabeça. Isso é tudo o que você precisa? Ele perguntou. Assenti. Eles disseram, sua voz falhou, que sempre disseram que você ofereceu, que você insistiu. Fiz isso, eu disse, porque te amava. Porque eu queria ajudar. Mas amor oferecido não significa amor assumido. E o que eles aceitaram não foi ajuda. Foi direito. Ele pegou um dos recibos da farmácia, seu nome, seu inalador, meu cartão. Nunca vi nada disso, sussurrou. Não, porque não era para enfeitar. Ele se recostou na cadeira, como se o peso de tudo aquilo finalmente tivesse atingido o seu. Quanto você nos deu ao longo dos anos? Sorri suavemente. O suficiente para eu parar de contar. Ele olhou para mim então, olhou de verdade, olhos arregalados, lábios entreabertos. Vovó, por que você não me contou? Coloquei a mão sobre a dele. Meu polegar esfregou o mesmo lugar que eu costumava esfregar quando ele tinha medo, quando criança. Porque eu acreditava que o amor falaria por si. Ele fechou os olhos, só por um instante. Quando os abriu novamente, estavam molhados. Sinto como se tivessem me enganado. Eu não disse nada. Às vezes, a parte mais difícil não é ouvir a verdade. É perceber por quanto tempo você aceitou a mentira. Ele enfiou a mão na caixa novamente e tirou um cartão de aniversário que eu havia escrito para ele quando completou 12 anos. Querido Ethan, 12 anos atrás, você me fez avó. Eu não sabia que meu coração podia se expandir tanto. Você é meu raio de sol nos dias mais sombrios. Com amor, sempre, vovó. Ele enxugou os olhos. Disseram-me que você não queria ir ao casamento, que estava cansado de se envolver. Soltei um suspiro lento. Querida, comprei um vestido há 3 meses. Enrolei uma colcha com fita prateada. Confirmei a presença depois que me disseram para ficar longe. Ele balançou a cabeça, como se não tivesse ouvido mais a lembrança. Eu acreditei neles. Sim, eu disse, você fez.
Não havia raiva na minha voz, apenas resignação. E talvez um pouquinho de esperança escondida no canto dela. Ele ficou até o jantar. Não repetimos a mesma coisa. Não sangramos de novo. Só fizemos frango grelhado com arroz. E eu mostrei a ele como cortar manjericão do vasinho que guardo no parapeito da janela. Ele perguntou se poderia voltar na semana que vem. Eu disse a ele que a porta estaria aberta se ele continuasse gentil. Antes de sair, ele se virou para mim na porta. Não sei o que fazer agora, disse ele. Eles vão me pedir para defendê-los. Inclinei a cabeça. Você está pronto para parar de fingir que silêncio é a mesma coisa que lealdade? Ele ficou parado por um longo tempo. Então assentiu. Acho que sim. Mais tarde naquela noite, sentei-me no sofá, os álbuns de fotos de volta ao lugar, o livro Razão de volta à gaveta, a caixa lacrada novamente. Tomei um chá de camomila com um toque de mel e esperei. De fato, o telefone tocou. Mark. Deixei cair na caixa postal. Então veio a voz de Lisa, menos melosa dessa vez. O Ethan está sendo difícil. Aconteceu alguma coisa? Precisamos conversar. Sorri. As rachaduras estavam aparecendo não em mim, mas neles. A ligação chegou pouco antes do meio-dia. Eu estava dobrando roupa, a maioria toalhas, ainda quentinhas da secadora. Engraçado como esse conforto simples pode parecer uma armadura quando você está se preparando para a batalha. O telefone tocou uma, duas, depois uma terceira vez antes que eu atendesse, não porque estivesse indecisa, mas porque queria que ele esperasse. Mãe, disse Mark, respirando fundo, precisamos conversar. Eu não disse nada. Apenas esperei. Acabei de falar ao telefone com o Ethan. Mesmo assim, esperei. Ele me contou sobre os papéis, a confiança, tudo, disse ele. Então não temos mais nada a esclarecer, eu disse. Ele deu uma risada latindo, sem humor e irritada. Que diabos está acontecendo? Clareza, eu disse calmamente. É isso que está acontecendo. Você está acabando com essa família por causa de um casamento. Lá estava, um casamento, uma humilhação, um apagamento público, uma traição que foi longe demais. Inspirei pelo nariz, lenta e firmemente. O aroma de lavanda e tecido quente impregnava o cesto de roupa suja no meu quadril. Mark, eu disse, com a voz calma, eu fui jogado para longe, não explodido. Você está sendo irracional, ele retrucou. Vingativo. Não, eu disse, deixando cada palavra cair como pedras. Cansei de ser conveniente. Ele fez uma pausa. Eu podia ouvir o calor em seu silêncio, como um cachorro puxando a coleira, sem saber até onde poderia ir antes de arrebentar. Não se trata da Lisa, disse ele. Nem se trata do Ethan. Trata-se de você não saber mais o seu lugar. Pronto. Pronto. Coloquei a cesta no balcão, alisei um pano de prato dobrado e deixei o silêncio pairar por tempo suficiente para que ele percebesse o que acabará de dizer. Então eu disse a única frase que eu carregava no peito desde aquele primeiro telefonema: não vou estragar tudo, Mark. Só parei de fingir que fazia parte disso. Ouviu-se então um som, não palavras, apenas sua respiração ofegante, como se ele tivesse tropeçado no escuro. Você não quis dizer isso. Eu faço. Ele tentou de novo. Podemos consertar isso. É só desfazer as alterações. Venha ao casamento. Lisa vai se desculpar. Interrompi-o, não me ofereça sobras, Mark. Eu assei seu pão por 30 anos. Desliguei, não com fúria, mas com determinação. Coloquei o telefone delicadamente ao lado do vaso de flores silvestres que Ethan trouxera na semana passada. Algumas tinham murchado. Outras ainda estavam teimosamente florescendo. Fui até a sala e abri o livro Razão Vermelho. 18 de maio de 2025, Mark disse que não conhecia o meu lugar. Eu disse que conhecia. Não estava mais sob os pés deles. Fechei o livro. Nenhuma lágrima, apenas uma quietude silenciosa e elétrica, como o ar antes de uma tempestade. Ruth passou por lá naquela tarde com barrinhas de limão e fogo nos olhos.
Ele me ligou, disse ela, entrando na cozinha como uma mulher determinada. Queria que eu te desse um jeito de botar juízo na cabeça. Entreguei-lhe um guardanapo. Você fez isso? Ela me olhou fixamente. Querido, eu disse a ele, a razão finalmente te encontrou. Sentamos à mesa da cozinha, cada um com uma barra, açúcar de confeiteiro polvilhando os dedos. Estou orgulhosa de você, disse ela. Eu também estou orgulhoso de mim. Brindamos com chá, como se fosse champanhe. Naquela noite, fiquei na minha varanda enquanto o sol se punha atrás das árvores. Observei as crianças da vizinhança perseguindo vagalumes no quintal, rindo e gritando. A vida ainda acontecia lá fora. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando permissão para voltar a ela. Lá dentro, a secretária eletrônica piscou novamente. Lisa, desta vez, com a voz firme e controlada. O Mark está muito chateado. O Ethan tem estado diferente ultimamente. Seja lá o que você disse a ele, está afetando a família inteira. Não apertei o play no resto porque o que eles chamavam de dano, eu chamava de verdade finalmente se erguendo. Eles estavam se esforçando, e eu estava parado. A reunião estava marcada para quarta-feira. Carla marcou em seu escritório, em terreno neutro. Ela disse que seria apenas uma formalidade, mas nós duas sabíamos que não. Mark insistiu em estar lá. Lisa também. Ethan perguntou se eu queria que ele fosse. Quero que você venha, eu disse, mas não para falar. Só para testemunhar. Ele assentiu. Então eu vou. Usei minha saia azul marinho e a blusa branca com gola de renda. Jamie sempre dizia que eu parecia alguém a quem se devia ouvir quando a usava. Prendi meu medalhão de prata no pescoço. Dentro, uma foto de Ethan aos 6 anos e uma de James no dia em que compramos a casa. O medalhão fechou com um clique como uma pontuação final, certo. Carla me recebeu com aquela sua calma e força. Desta vez, ela usava sapatilhas, sapatos práticos. Gostei disso. Eles já chegaram, disse ela baixinho, apontando com a cabeça para a sala de conferências dos fundos. Entrei. Lisa estava sentada, toda de seda bege e pernas cruzadas. Seu sorriso não alcançava seus olhos. Mark se levantou quando entrei, como se boas maneiras pudessem lhe trazer de volta seu lugar à mesa. Ethan me seguiu e sentou-se ao lado, perto da janela. Ele não fez contato visual com os pais. Carla começou sem preâmbulos. É por isso que gosto dela. Esta é uma revisão dos documentos legais revisados referentes ao espólio de Whitmore, conforme orientado por Evelyn Whitmore, única executora e gestora do fundo. Ela distribuiu cópias, pilhas grossas, organizadas, precisas. Liz abriu a dela, os olhos observando como um falcão em meio à tempestade. Mark mal olhou. Então, isso está mesmo acontecendo, murmurou. Não, eu disse suavemente, isso já aconteceu. O que você está segurando são as evidências. Liz apertou os lábios. Mark se inclinou para a frente. Você está deixando tudo para instituições de caridade, para estranhos. Inclinei a cabeça. As crianças que saem do sistema de acolhimento familiar, as mulheres vítimas de violência doméstica que reconstruem suas vidas, as famílias famintas. Se é isso que você chama de estranhos, Mark, talvez seja a hora de se olhar no espelho. Lisa interrompeu, nunca tivemos a intenção de excluí-lo. Foi um mal-entendido. Carla pigarreou. A presença da senhora Whitmore foi especificamente solicitada na cláusula de fideicomisso. A ausência dela anularia a distribuição. Isso não é um mal-entendido. É uma falha legal em cumprir os termos. O charme de Lisa vacilou. Achávamos que ela mudaria de ideia. Era para ser temporário. Eu deveria implorar, eu disse. Mark cerrou os punhos. Você está nos punindo. Não, eu disse, estou me libertando de pessoas que nunca me viram como mais do que uma herança com pernas. Ethan se mexeu então, não alto, apenas o suficiente. Lisa se virou para ele. Ethan, diga alguma coisa. Diga a ela que podemos resolver isso. Ele olhou para mim. Vovó, posso? Eu dei um pequeno aceno de cabeça. Ele se virou para eles.
Ela não precisa de tratamento. Você precisa. Mark franziu a testa. Não fale assim conosco. Eu vou, se isso significar que você finalmente a ouvirá. Liz elevou a voz. Nós a incluímos por anos, jantares, aniversários, feriados. Ethan interrompeu. Você a convidou como se fosse um acessório, uma substituta. Você a removeu das fotos. Liz empalideceu. Ele olhou para mim novamente. Vó, agora eu vejo. Tudo. Fechei os olhos por um segundo. Era tudo o que eu sempre quis, nem vingança, nem dinheiro, só reconhecimento. Carla continuou, a menos que haja objeções legais, esses documentos serão protocolados com o escrivão do condado amanhã. Alterações no testamento e no fundo serão permanentes e vinculativas. Mark recostou-se na cadeira, derrotado. Lisa cruzou os braços. Você está fazendo isso por despeito. Levantei-me então, lentamente, e coloquei a mão sobre o livro razão que Carla trouxera a meu pedido. Não, Lisa, eu disse, estou fazendo isso porque amor e lealdade nunca devem ser comprados ou traídos. Devem ser conquistados e honrados. Fiz uma pausa. É por isso que você não está mais incluído. Silêncio. Silêncio de verdade, daqueles que seguem a última nota de uma música. Final, completo. Virei-me para Ethan. Você pode voltar comigo, se quiser. Ele assentiu, com os olhos arregalados e o maxilar tenso. Quando saímos da sala, ouvi Mark dizer baixinho, ela fala sério. E Carla respondeu, ela sempre fez isso. Você só não estava ouvindo. De volta a casa, pendurei minha blusa no corredor e saí para a varanda. O ar cheirava a chuva fresca e magnólia distante. Ethan me seguiu, com 2 xícaras de chá na mão. Ele se sentou ao meu lado. Nenhum de nós falou por um tempo. Finalmente, ele disse, você acha que eles vão conseguir? Tomei um gole do meu chá. Talvez, mas não vou esperar. Ele olhou para mim. Eu te amo, vó. Sorri. Eu sei. Eu também te amo. O dia do casamento chegou com um clima perfeito, céu limpo, luz do sol filtrada em tons dourados, o tipo de tarde de início de verão que as pessoas sonham em ter para fotos e primeiras danças sob lanternas alugadas. Não fui convidada, mas sabia a hora, sabia o local, sabia que Lisa provavelmente tinha providenciado copos de leite e taças de champanhe com iniciais gravadas. Não vesti o vestido que comprei, não desembrulhei os sapatos, não alisei a blusa lilás que passei semanas atrás, quando ainda acreditava na graça daquele canto da minha família. Em vez disso, sentei-me na varanda com um livro e o medalhão que James me deu no nosso 25º aniversário de casamento. Aquele com a foto do Ethan colada na dele. Os dois estavam sorrindo. Os dois ainda me amavam, cada um à sua maneira. Eu simplesmente não podia mais me dar ao luxo de viver dentro da versão de outra pessoa sobre o que isso significava. Às 9h14 daquela manhã, meu telefone tocou. Era o Ethan. Sua voz falhou na segunda palavra. Vovó. Larguei o livro. Não tenha pressa, querida. Eu recebi o aviso, o fundo. Ele, ainda está trancado. Sim. Ele fungou. Diz que permanecerá congelado, a menos que você pessoalmente solicite uma alteração após a cerimônia. Está correto. Silêncio então, suave como uma respiração. Existe alguma maneira? Não respondi de imediato. Deixei o peso daquilo passar, não para punir, mas para ensinar. Você disse a verdade, eu disse gentilmente. Mas a cura não vem tão rápido. Eu sei. Não se trata apenas de me convidar, Ethan. Trata-se de me escolher quando ninguém mais o faz, quando é inconveniente, quando te custa alguma coisa. Ele conteve um soluço. Eu quero. Quero mesmo. Eu não sabia. Agora sim. Ele fungou. Então, o que acontece agora? Você se casa, eu disse. Você faz suas promessas e as cumpre. E você? Ele perguntou, com a voz trêmula. Eu observo o pôr do sol. Planto minhas dálias. Atendo o telefone quando as pessoas ligam com sinceridade na voz,
Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse: desculpe. Eu sei. Eu te amo. Eu nunca duvidei disso. Mas você ainda não vem. Olhei para as árvores, suas folhas balançando ao vento, como se estivessem aplaudindo algo que só eu conseguia ouvir. Não, querida. Hoje não. Ele não discutiu, não implorou. Isso também era crescimento. O casamento continuou. Não acompanhei as fotos online, não pedi atualizações. Não estava interessado em uma narrativa que não tivesse sido convidado a viver. Mas ouvi dizer que a mãe de Lisa fez um brinde que tinha mais a ver com padrões de cristais do que com conexão, que o bolo estava lindo, mas a noiva parecia tensa, que Mark ficou quieto a noite toda, como alguém que finalmente percebeu que suas mãos estavam vazias. Naquela noite, tirei a colcha do baú de cedro. Sim, a colcha. Depois de deixá-la na calçada, semanas atrás, Ruth se esgueirou e a resgatou antes que o caminhão de lixo chegasse. Eu sabia que você ainda não tinha terminado, disse ela, dobrando-a e colocando-a sobre o meu baú de cedro como uma oferenda de paz. Segurei-o agora, alisei os pontos. Não sentia mais raiva, apenas um conhecimento silencioso. Eles perderam algo, não eu, a chance de me conhecer. Na manhã seguinte, escrevi uma carta não para o Ethan, mas para o Conselho de Bolsas de Estudo da Faculdade Comunitária Local. Por favor, deixe-me financiar uma bolsa de estudos de enfermagem em memória do meu marido, James Whitmore, RN, e em homenagem às inúmeras mulheres discretas que amaram famílias que a superaram. Selei-o, carimbei-o e coloquei-o perto da porta. Então, tirei o medalhão do pescoço, abri-o e retirei a foto do Ethan. Não o joguei fora. Guardei-o no livro vermelho. 22 de maio de 2025, ele disse que sente muito. Eu acredito nele. Mas não vou oferecer perdão como um prêmio em uma feira de condado. O amor merece mais peso do que isso. O sol se pôs sem cerimônia, apenas um sussurro rosa, depois índigo. Não chorei. Apenas acendi a luz da varanda, me servi de uma xícara de chá de canela e sentei com a minha paz. Não era barulhenta. Não batia. Mas ficava.